Ok, então vamos começar com o histórico de como surgiu o GNU Linux. Bom, a história do GNU Linux se inicia na década de 70, onde as estações de trabalho Unix faziam muito sucesso e eram a referência em poder computacional da época. Se fosse necessário executar algum programa um pouco mais complexo, essas estações de trabalho Unix eram as únicas máquinas que conseguiam lidar com esse tipo de tarefa. E essas estações de trabalho Unix eram encontradas especialmente em universidades renomadas e centros de pesquisa, o que limitava bastante o uso desse poder computacional. Em contrapartida, as máquinas locais, ou os desktops da época, nem sonhavam em executar tais tarefas, pois eram extremamente limitados. Essa grande diferença entre o poder computacional de um computador comum e uma estação de trabalho Unix se dava devido à diferença de arquitetura utilizada nos processadores desses computadores. As Workstation Unix utilizavam uma arquitetura RISC e executavam uma instrução em apenas um ciclo do processador. Já os computadores comuns utilizavam a arquitetura CISC, que executava uma instrução em múltiplos ciclos do processador. E essa diferença entre as arquiteturas dos processadores era refletida principalmente nos preços dessas máquinas. Bom, e essa diferença de preços dessas máquinas foi o principal motivo para a iniciativa de construir uma workstation caseira, que fosse acessível para mais pessoas. Porém, um questionamento surgiu. Qual seria o sistema operacional utilizado nessas estações de trabalho dos sonhos? E aqui entra Richard Stallman, que em 1984 foi um dos criadores do sistema operacional GNU. A proposta do sistema GNU é ser um sistema operacional como Unix, porém composto de softwares livres. E isso possibilitaria muitas pessoas a terem acesso a determinada tecnologia, sem precisar desbancar os custos de licenças dos softwares. E só como uma curiosidade, a sigla GNU tem como significado GNU is not Unix, fazendo essa referência de, apesar de sermos parecidos, temos nossa própria filosofia. Bom, porém só o sistema operacional em si não bastava para fazer essa workstation caseira funcionar. Ainda era necessário alguns pontos, como por exemplo, o desenvolvimento desses programas livres que começaram a ser desenvolvidos do zero, e esses desenvolvimentos trouxeram à vida a GLP, que significa GNU Public License, e a licença de distribuição de softwares livres. E por fim, e mais importante, a idealização dessa nova workstation caseira precisava de um núcleo, ou kernel, para os programas ou softwares se comunicarem com o hardware da máquina. Em outras palavras, o projeto GNU tinha toda a formalidade e filosofia de ser um sistema mais democrático e acessível, porém ainda não possuía esse núcleo para passar os comandos do software para o hardware poder executar. O núcleo, ou kernel, é exatamente o responsável por fazer essa comunicação dos programas que nós usamos com os dispositivos físicos que estão dentro do nosso computador, como o processador, memória, o HD e etc. Então, na década de 90, Linus Torvalds, que era um usuário do Minix, ou Mini Unix, começou a se aprofundar no código por trás desse sistema operacional. Porém, as limitações da licença do sistema o frustraram bastante, uma vez que esse sistema era exclusivo para o uso acadêmico. Bom, e conhecendo o código e sabendo de todas essas limitações, Linus começou a desenvolver seu próprio sistema e iniciou seu trabalho justamente no desenvolvimento de um núcleo, ou kernel. E vocês já devem imaginar o próximo passo dessa história. Só como uma curiosidade, atualmente o sistema Minix também se tornou um projeto de código livre ou open source. Então temos um sistema operacional livre e de código aberto sem um núcleo, que foi desenvolvido no projeto GNU, e temos um núcleo livre de código aberto sem um sistema operacional. Então esses dois projetos foram unidos e assim nasceu o GNU Linux. Via de regra, todo sistema baseado no Linux deveria ser chamado de GNU Linux. Mas por simplicidade, o nome Linux acabou sendo mais utilizado. E está tudo bem, sem nenhum problema. O importante é que isso possibilitou e possibilita ainda mais a democratização desse acesso dos computadores. Então esse foi um breve histórico a respeito do GNU Linux, e no próximo vídeo abordaremos alguns softwares que são muito utilizados nos sistemas operacionais baseados no GNU Linux. Bom, até mais!